Recentemente, nós falamos aqui no Painel Agro sobre o arroz vermelho, mas você sabia que ele e o arroz preto são os mais antigos do mundo? Há mais de 20 anos, os pesquisadores da Embrapa Meio Norte estudam meios de resgatar a produção desse arroz no Brasil. E os primeiros passos já estão sendo dados aqui no Piauí. Confira na reportagem de Isiane Gonçalves. Enquanto o futebol e o samba são exemplos clássicos de paixão nacional, na cultura é a combinação feijão com arroz, a tradição mais comum à mesa dos brasileiros. De acordo com historiadores, o Brasil foi o primeiro país a cultivar o arroz no continente americano. O alimento era o milho d'água que os tupis, muito antes de conhecerem os portugueses, já colhiam nos alagados próximos ao litoral. Mas o que muita gente não sabe é que o arroz mais antigo a ser cultivado foi o arroz vermelho, como explica o pesquisador José Almeida. Se desconhecia completamente a existência de um produto agrícola, também arroz vermelho, secularmente plantado no norte do Brasil e que nós entendemos hoje que foi o primeiro arroz plantado, na verdade, no mundo e que deu origem muito recentemente, eu diria, há cerca de 200, 300 anos, ao famoso arroz branco. Conhecido e famoso entre os brasileiros, o arroz branco é sem dúvidas a paixão e uma cultura nacional. Mas os anos de estudos dos pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, para o resgate da cultura do arroz vermelho, é a confiança de que este grão também será promissor nos pratos da culinária brasileira. Nossa primeira preocupação foi saber de onde e como esse arroz chegou ao Brasil. E, num segundo momento, nós partimos para coletar os chamados acessos do arroz vermelho, que ainda hoje são cultivados no Nordeste do Brasil. E, a partir de então, selecionamos o que nós chamamos de parentais, as melhores variedades agronomicamente, e, a partir daí, começamos a desenvolver as duas primeiras variedades de arroz para esse público produtor e consumidor dessa importante cultura. E o arroz vermelho, que já chegou a ser conhecido como planta daninha, tem algumas particularidades em comparação ao arroz branco. Ele pertence à mesma espécie do famoso arroz branco, ou seja, pertence à espécie Oryza sativa, e o que o diferencia basicamente do arroz branco, conhecido por todos os brasileiros, basicamente são duas características. Como o próprio nome diz, cor vermelha, porque o grão dele, a parte externa dele é vermelha, e a outra, que eu quero crer que seja a principal razão pela qual ele tem recebido a preferência dos consumidores tradicionais há séculos no Brasil, é o seu sabor. O sabor do arroz vermelho em relação ao sabor do arroz branco é incomparável. A pesquisa também já identificou que ele se trata de um produto, do ponto de vista nutricional, mais rico do que o arroz branco, principalmente do que o arroz branco polido. Porque ele, de uma maneira geral, ele é mais rico em ferro e em zinco. É certo que hoje este arroz tem um valor mais elevado que o tradicional, mas segundo o pesquisador, nos estados onde ele já é plantado e comercializado, como Paraíba e Rio Grande do Norte, é um sucesso de vendas. José Almeida acredita que o arroz vermelho terá um futuro de vendas promissor em todo o país. O valor comercial dele, comparativamente com o arroz branco, é bem superior, normalmente bem superior, chegando até 50% mais valorizado do que o tradicional arroz branco.